Então, vamos resolver esse exemplo. Aqui em cima, eu apenas resumi as informações que estavam sendo mostradas no slide passado, onde nós temos um instrumento cujo range varia de 20 a 200 PSI, o valor lido é 150 PSI, e a questão está pedindo qual vai ser o erro. Então, inicialmente, nós temos um instrumento cuja precisão vale 2% do valor do span. Tá? Então, qual vai ser o erro? O erro que eu vou chamar de E vai ser igual a mais ou menos, porque esse erro pode ser ou tanto positivo quanto negativo. Essa porcentagem, 0,02, vezes o span. Certo? Esse span ele vai ser o fundo de escala, que vale 200, certo? Esse limite superior, 200, subtraindo o zero do instrumento, que é 20. Tá? Então, essa conta aqui, nós vamos ter que o span é 200 menos 20, 180, e 0,02 vezes 180 vai ser igual a mais ou menos 3,6 PSI. Então, se a gente levar em consideração que o valor lido foi 150, nós vamos ter o seguinte intervalo. O intervalo inferior vai ser igual a 146,4 PSI, e o intervalo superior vai ser 153,6. Tá? Então, vamos interpretar esses dois intervalos aqui. O que isso significa em termos de repetitividade? Tá? Esse instrumento, certo, que tem 2% do valor do span, ele vai poder indicar variações entre 146,4 PSI e 153,6 PSI para cada tentativa do mesmo teste. Então, imagine que nós estamos realizando diversos testes, todos sobre as mesmas condições, num instrumento que tem esse valor aqui de precisão, 2% do valor do span. Todas as vezes que nós vamos fazer esses testes, nós teremos valores entre esses dois intervalos aqui, entre 146,4 e 153,6. Então, continuando agora com a letra B, se tivermos 1,5% do fundo de escala, E vai ser igual a mais ou menos 0,015, que representa 1,5, vezes o fundo de escala, que é 200. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos 3 PSI. Né? Então, nesse caso, nós podemos ter um erro, né, em torno do valor medido de 3 PSI. Né? Então, se a gente fosse fazer um intervalo, a gente ia ter 147 e 153. Certo? Então, se nós fizermos diversas medidas utilizando esse instrumento, sempre sob as mesmas condições, nós teremos que os resultados estarão entre 147 e 153 PSI. E para fechar, a precisão é 1% do valor lido. Nesse caso, o erro E vai ser igual a mais ou menos 0,01 vezes o valor lido é 150 PSI. Ou seja, essa conta aqui vai dar igual a 1,5 PSI. Tá? Tanto para cima, né, que eu esqueci de colocar, mas nós temos aqui o mais e o menos. Né? Então, em torno de 150, nós temos esse possível valor de erro aqui, resultando em um intervalo que seria entre 148,5 e 151,5. Então, nesse slide aqui, eu apenas resumi as informações e os cálculos que eu tinha feito no slide anterior. Tá? Então, se vocês quiserem rever algum cálculo, algum processo, vocês podem referir a esse slide aqui. Tá? Quem quiser pode até repetir os cálculos para ter certeza que deu tudo foi corretamente calculado, mas eu acredito que não seja necessário porque os cálculos são bem diretos. Existe uma certa confusão entre os termos de exatidão e precisão.
E conforme eu estava buscando na literatura, nos livros, nos artigos, né, material novo para apresentar para vocês, eu encontrei essa figura que eu achei uma ótima analogia para fazer com que vocês entendam, caso ainda não tenham entendido, qual é a principal diferença entre a exatidão e a precisão. Então, no caso dessa figura aqui, o que nós estamos representando, né, nós temos um determinado alvo e nós temos diversos tiros. Tá? E dependendo de como esses tiros estão em relação ao alvo, nós podemos fazer uma analogia com a repetitibilidade, né, a precisão, e com a exatidão. Tá? Então, vamos considerar esses 4 exemplos aqui. Nesse primeiro caso aqui, nós temos que todos os tiros eles foram exatamente no centro do alvo. Tá? Então, fazendo alguma analogia, é como se todos os valores medidos fossem muito próximos do valor lido. Portanto, nesse caso aqui, nós temos uma boa exatidão. Além disso, a gente pode perceber que não existe uma variação muito grande entre esses tiros. Tá? Em geral, eles estão concentrados tudo nesse mesmo círculo aqui. Tá? Então, como não existe essa diferença entre os tiros, tá? Nós também temos uma boa repetitibilidade. Nesse caso aqui, perceba que todos os tiros eles não foram dentro desse alvo aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma má exatidão, tá? Porque todos os tiros eles foram fora do alvo. Porém, perceba que os tiros eles estão próximos entre si. Tá? Eles não estão variando bastante. Logo, nesse caso aqui, nós temos uma boa repetitibilidade, embora não tenhamos uma boa exatidão. Nesse outro caso aqui, esse terceiro caso, a gente pode perceber que todos os tiros eles estão em torno do alvo. Tá? Então, ele tem uma boa exatidão. Porém, perceba que existe um espaçamento muito grande esses tiros. Tem um tiro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eles estão bem espaçados entre si. Então, embora ele tenha uma boa exatidão, né, porque está tudo centrado aqui em torno do alvo, ele tem uma má repetitibilidade, uma má precisão, justamente porque esses tiros eles estão variando entre si. Tá? Existe uma alta variação entre esses tiros, logo ele não é preciso. E, finalmente, essa quarta figura aqui é o pior caso. Né? Nesse caso, os tiros eles ficaram bem longe, né, do alvo, então a gente tem uma má exatidão, e além disso eles estão variando bastante entre si. Tá? Não existe um padrão entre esses tiros onde eles estão muito próximos. Como eles estão variando muito entre eles, então a gente também tem uma má repetitibilidade. Tá? Então, espero que com essa figura tenha ficado um pouco mais claro, né, essa diferença entre exatidão e precisão. Se não ficou, a gente pode tirar dúvidas, né, na aula presencial. Então, continuando o nosso estudo sobre terminologia, vamos falar agora sobre sensibilidade. Então, a sensibilidade ela representa a resposta de um instrumento de medição dividida pela correspondente variação no estímulo. Esse termo ele também é conhecido como ganho, certo? E ele é uma medida de alteração na saída do instrumento em decorrência de uma mudança em sua entrada. Então, em outras palavras, a gente está vendo como a saída vai alterar em relação a uma mudança na entrada. Tá? Então, por exemplo, o sensor de temperatura LM35 ele possui uma sensibilidade de 10 milivolts por grau Celsius. Tá? Então, no caso, esses milivolt é o tipo de saída. Tá? E o que ele quer medir é a entrada graus em Celsius. Então, para cada diferença, né, para cada grau em Celsius de diferença entre a medição, esse instrumento ele vai medir 10 milivolts de diferença. Tá? Então, imagine que nós temos uma determinada temperatura, não sei, seja 30 graus. E isso está resultando em uma tensão de 300 milivolts. Se a temperatura aumentar 1 grau, né, e de 30 para 31 graus, então ele vai sair de 300 milivolts para 310 milivolts, porque cada grau em Celsius vai corresponder a uma variação de 10 milivolts na saída. Um outro termo bastante importante é a resolução, que ela pode ser definida como sendo o menor intervalo possível
entre duas medidas adjacentes. Tá? Ou, em outras palavras, ele também representa a menor variação no sinal de entrada, que resultará numa variação mensurável, certo? Deixa eu até focar aqui, mensurável na saída. Tá? Então, um exemplo bem simples para a gente ilustrar o que significa resolução. Imagine que a resolução de um determinado voltímetro é de 1 milivolts. Tá? Então, nesse caso, se a tensão que esse voltímetro estiver medido for menor do que 1 milivolt, o instrumento ele não vai conseguir detectar de tão pequena que ele é. Então, nesse caso, a resolução desse instrumento, do voltímetro, é 1 milivolt. Tá? Ele consegue detectar variações maiores que isso, mas menores que isso é tão insignificante que ele não consegue detectar. Tá? Um outro termo bastante interessante e que é uma característica bastante desejável em relação aos instrumentos é a linearidade. Tá? A linearidade ela representa o quanto a relação entre a entrada e a saída do instrumento se aproxima de uma reta. E é justamente por ter essa característica de linearidade que a gente consegue fazer uma relação entre entrada e saída. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um gráfico, né, da entrada e da saída de um instrumento que mede a temperatura. Tá? Então, aqui no eixo X nós temos a entrada, aqui a temperatura em graus Celsius, e aqui no eixo Y nós temos a tensão medida em volts. Tá? Então, perceba que nesse caso aqui, um aumento de 20 graus Celsius sempre vai representar um aumento de 0,2 volts. Tá? Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Vamos ver alguns pontos aqui. Imagine que a temperatura está em 0 graus. Então, nós temos esse ponto aqui. Agora, nós vamos aumentar em 20 graus a temperatura. Tá? Então, de 0, ele saiu para 20. Qual vai ser a variação na saída? Vai ser, se a gente pegar esse ponto aqui, vai ser essa variação aqui. Então, esse intervalo daqui para cá são 20 graus Celsius e esse intervalo daqui para cá é 0,2 volts. Então, vamos agora sair de 20 para 40. Tá? Então, essa variação aqui, novamente, é 20 graus Celsius e a variação no eixo Y vai sair de 0,2 para 0,4, ou seja, uma variação de 0,2 graus. Então, como isso aqui é uma reta, isso vai se repetir ao longo de todas essas medidas. Tá? Então, perceba que com isso, dependendo da tensão, dependendo desse valor medido da tensão, a gente consegue relacionar com uma determinada temperatura facilmente. Deixa eu só reiniciar aqui as cores. Então, se um instrumento ele não for linear, certo? Ele não tiver essa característica, a gente não consegue fazer essa relação entre entrada e saída. Um outro termo que a gente vai estudar na aula de hoje é a esterese. E a esterese ela pode ser definida como sendo a diferença máxima apresentada por um instrumento para um mesmo valor, quando a variável percorre toda a escala nos sentidos ascendente e descendente. Então, essa definição pode parecer um pouco confusa, né, lendo apenas ela. Então, vamos tentar aplicar um exemplo para ver se a gente consegue entender melhor o significado de esterese. Então, no caso, nós estamos apresentando um exemplo que está sendo mostrado por esse gráfico aqui, onde vamos testar a esterese para um instrumento que mede temperatura. Então, o que nós vamos fazer é que nós vamos variar a temperatura do local e comparar com qual é a leitura que o instrumento está tendo. Tá? Então, assim, se fosse um instrumento que fosse perfeito, né, a mesma temperatura do local ia ser a leitura de saída. Tá? Mas, na prática, não é bem assim que funciona. Então, no caso aqui no eixo X, nós temos qual é a temperatura, né, que é a entrada. E, no caso, nós temos um instrumento que ele vai ter um range de 0 até 200 graus. Já no eixo Y, nós temos qual vai ser a leitura da saída do instrumento. O que inicialmente nós vamos fazer é que nós vamos começar com a menor temperatura possível e nós vamos aumentando essa temperatura gradativamente, tá? Até chegar no máximo. Então, nós começamos aqui, no caso, em 0 graus e vamos aumentando até o máximo, que é 200 graus.
essa característica ascendente é justamente o plot, né? É o gráfico, é a curva de quando a gente está aumentando de zero até o máximo possível. Tá? Então, no caso, o equipamento ele vai ter essa leitura aqui, onde, no caso, né, nós temos até um exemplo, quando é 120 graus, ele está marcando 119,8. Isso quando a gente está variando do menor possível até o maior. Quando chega, né, nesse maior aqui, o que nós vamos fazer é o processo contrário. Nós vamos diminuindo a temperatura gradativamente e vendo qual vai ser a leitura do instrumento de saída. E plotando também nesse gráfico aqui. Isso vai gerar a característica descendente. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, 120 graus, ele foi analisado como se fosse 120,1. Então, perceba que, nesse caso, dependendo se a gente está aumentando a temperatura ambiente ou diminuindo a temperatura ambiente, nós vamos ter uma determinada medida. Claro, essa medida não vai ser muito diferente do valor especificado, né, do valor real, mas a gente vai ter uma diferença. E é justamente o que esse gráfico representa aqui. Essa característica ascendente é quando nós pegamos o menor valor e vamos subindo até o valor máximo, e a característica descendente é o contrário, quando nós pegamos esse valor máximo e nós vamos diminuindo. Tá? Então, agora nós entendemos o que é os sentidos ascendente e o sentido descendente. Então, perceba que, se a gente comparar, né, a característica descendente com a ascendente, sempre vai haver, nem sempre, né, mas na maioria dos pontos, existe uma diferença, certo? Então, por exemplo, nós demos aqui 120 graus, ele foi medido como 119,8 na característica ascendente e 120,1 na característica descendente. Então, isso para cada uma das temperaturas. O que vai definir a esterese é essa diferença máxima. Tá? Então, no caso, essa diferença aqui foi de 0,3 graus Celsius, que é a diferença máxima. Tá? Existem outras diferenças, mas elas não são tão grandes que nem essa aqui. Tá? Então, no caso, a esterese nesse processo aqui vai representar uma diferença de 0,3 graus Celsius. Só que a gente não expressa a esterese dessa forma. Em geral, a gente representa ela como uma porcentagem do SPAN. Nesse caso aqui, a gente pode ter que o SPAN, né, esse instrumento está lendo, tem um range de 0 até 200 graus, então a gente tem um SPAN de 200 menos 0, 200 graus. Então, a gente poderia ver qual é a porcentagem, né, que 0,3 representa de 200 graus, e a gente iria calcular qual é a porcentagem da esterese em relação ao SPAN. Tá bom? Então, é basicamente isso que a esterese significa. Então, pessoal, para a gente concluir a aula de hoje, vamos estudar o último termo, que se chama zona morta. No caso, a zona morta ela é definida como sendo a máxima variação dos valores de uma variável medida do processo que não provoca variação alguma na indicação ou sinal de saída de um instrumento. Ou seja, o instrumento ele não responde a essa variação. Então, para a gente entender melhor essa definição, vamos aplicar um exemplo. No caso, imagine um instrumento com um range de 0 a 200 graus Celsius, certo? Ele consegue medir dentro dessa faixa aqui, e ele possui uma zona morta de mais ou menos 0,1% do SPAN, certo? Aqui só faltou a porcentagem, mas é 0,1%. Nesse caso, quanto vai ser a zona morta? O range é de 0 a 200 graus, então o SPAN vai ser 200 menos 0, que é 200 graus. Se a gente calcular a zona morta, a gente vai ter a porcentagem, temos 0,1%, então temos 0,01 vezes o SPAN, que é 200. Isso vai dar uma zona morta de mais ou menos 0,2 graus. Então, o que isso significa? Se a temperatura do ambiente mudar apenas em 0,2 graus Celsius, o instrumento ele não vai conseguir sentir essa variação. Tá? Então, o instrumento ele não vai apresentar nenhuma mudança na sua medição. Por isso que se chama zona morta. Então, se essa variação for menor que essa zona morta, né, ele não consegue identificar. Com isso, nós terminamos a aula de hoje, certo? Aqui estão as referências que eu utilizei para montar esse material. Agora eu vou
soltar para vocês novamente o questionário, certo? Com 4 questões objetivas para vocês responderem, que vão valer a frequência em relação a essa aula síncrona. Nós vamos nos encontrar na próxima sexta-feira, onde vocês, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês vão poder tirar suas dúvidas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail que eu vou tentar responder assim que eu visualizar. Tá bom? Então, por hoje é isso.